Olá, bem-vindos a mais um TED Talk. Hoje estamos aqui com um convidado inédito, que é o psicólogo Juan Matheus, que vai tratar de um assunto bastante interessante, bastante solicitado, que é a psicologia atomista e não só isso, né? Vai tratar da psicologia moderna e vai nos fazer uma exposição sobre as diferenças e os problemas, né, que temos hoje na moderna psicologia. O Juan já deve ser conhecido de alguns aqui do canal, e além de comparar, né, a psicologia moderna com a psicologia atomista, trazer aí os pontos em que a psicologia atomista, digamos que, supera ou refuta a psicologia moderna. Pode começar, Juan. Fica à vontade. Muito obrigado aí pelo comparecimento. Muito obrigado. Olá a todos os ouvintes desse podcast. Em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado ao podcast Trotalk e especialmente a Guilherme do Vale. Meu nome é Juan, eu sou psicólogo, sou católico. Me dedico um bocadinho a estudar a psicologia e a ética. E me dedico também à psicoterapia, certo? O que pretendo fazer aqui é uma pequena exposição da chamada psicologia moderna, especialmente em sua prática psicoterapêutica, e além disso dar a conhecer a sua verdadeira finalidade, que é mais ou menos oculta. E claro, não podemos deixar de confrontá-la com uma antropologia cristã, de fazer comparações. A principal referência de minha exposição é Martin Echevarria, certo? Pois bem, como veremos, a psicologia moderna é, por essência, irreconciliável, tanto na doutrina como nos objetivos, ao que poderíamos chamar uma psicologia ou psicoterapia realista. Realista, católica e tomista, claro, porque São Tomás é o doutor comum da igreja. E nele se encontra a síntese de tudo que é bom, né? Mas, antes, uma observação. A crítica à psicologia moderna não quer dizer que absolutamente tudo que se fez nela, principalmente nas vertentes mais pragmáticas, é para se jogar fora, certo? Não é isso, não se trata disso. Eu penso que num âmbito mais acidental, periférico, mais técnico, certamente há coisas da psicologia moderna que são úteis para os psicólogos, na medida em que certas coisas, por serem pragmáticas, podem separar-se do contexto filosófico original. Ou seja, na medida em que a prática ou a técnica não contradiga a antropologia verdadeira, que é a de Santo Tomás, certo? Pois bem, a psicologia moderna é, antes de tudo, como um conjunto de correntes de filosofias modernas aplicadas, postas em práticas, e não explicitadas. São aplicações de certas filosofias de vida, entre aspas, travestidas de terapêuticas, isentas de posições morais, filosóficas, teológicas, etc. Evidentemente, essa postura de suposta isenção já é filosófica, já é moral, já é teológica. E mais do que isso, é de uma má filosofia, de uma má teologia, de uma má moral, diga-se de passagem. E não é novidade para a maioria das pessoas. Essa é a dissimulação iluminista que quase todos conhecem, né? Quando a psicologia moderna se pretende amoral, na verdade, ela já está adotando aí um código moral, né? Sim, exatamente. Na nova psicologia, isso acontece sobretudo na psicanálise. Essas correntes da nova psicologia, principalmente a psicanálise, jogam um papel de alta influência no clima cultural de hoje, né? Porque estes tipos, como o fundador da psicanálise, Freud, ultrapassavam por muito os níveis que eles diziam não ultrapassar, né? Freud, por exemplo, se colocava como uma espécie de genealogista que dava novas explicações sobre temas até mesmo de revelação, como o pecado original, por exemplo. E, de fato, Freud tinha a intenção de dar novas receitas filosóficas, morais e culturais.
dissimuladamente, né? E teve sucesso nisso. Não é incomum ver por aí uma pessoa que nem conhece Freud utilizando termos e conceitos freudianos. E se vê que a psicologia antiga, a psicologia da razão e da vontade, foi substituída na cabeça de quase todo mundo por uma psicologia que enxerga o homem a partir do inferior, não do superior. E essa é a psicologia freudiana, que arrumou espaço até mesmo nos meios católicos, eclesiásticos inclusive. Existem um montão de sacerdotes psicanalistas por aí, né? E é um mistério que sacerdotes tomem parte de uma doutrina ostensivamente antissacerdotal. Pois bem, essa é a toada que segue a psicologia moderna, né? Fazer penetrar na cultura certas filosofias modernas que são mais. Freud, por exemplo, pretendeu explicar, como eu havia dito, a origem da cultura, da religião, da moral, de acordo com uma certa confluência de doutrinas, como o evolucionismo, a doutrina de Nietzsche, a doutrina de Hartmann, etc. E tudo isso, como dissemos, sob uma aparência de uma espécie de ciência terapêutica que atenderia às exigências do conhecimento científico, do tal conhecimento científico, que atenderia às normas do que eles entendem por ciência. Um parênteses aqui. Para a boa compreensão do que seja ciência, eu recomendo a série de aulas do professor Carlos Nogueira sobre a ordem das disciplinas. Certo? Continuando. Tudo isso, estamos carecas de saber, né? É herança da ilustração, né? Do iluminismo. Irônico é que, por um lado, eles dizem pretender reconstruir o saber humano, incluindo a psicologia, sem qualquer influência da metafísica, ou do que eles entendem por metafísica, e por outro lado andam sempre em níveis que são de uma metafísica, né? E pior, de uma má metafísica. E não poderia ser de outro jeito, porque a metafísica não se pode ignorar. Mas, ironicamente, muitos deles resgatam toda a qualidade de doutrina esotérica das mais burlescas. Jung, por exemplo, tem uma carta em que diz que supera a São Tomás em certo sentido, porque ele diz que ele mesmo era um cientista e São Tomás não era. Mas esse Jung, por outro lado, era um sujeito altamente dedicado a certos esoterismos dos mais estapafúrdios, né? Então, esses psicólogos modernos andam em níveis que se situariam em planos de conhecimento que eles mesmos dizem que não fazem parte da ciência e que eles dizem negar, ainda por cima. Né? E é com essa estratégia que eles conseguem circular. Né? O núcleo da psicologia de Freud, por exemplo, é nada menos que a doutrina da transvaloração da moral, de Nietzsche. Né? É o nietzschianismo posto em prática, é uma aplicação da coisa. Né? E não há dúvidas quanto a isso. Certo? E bem, antes de desenvolver mais o assunto, eu queria esclarecer uma certa impropriedade terminológica. Psicologia, no sentido original, é o estudo filosófico da alma, de suas partes, etc. É a ciência do ente segundo a alteração. Uma disciplina que está entre a física e a metafísica, visto que a forma do homem é uma alma espiritual, imortal, que está unida a um corpo que é corruptível. Né? Além disso, a psicologia, no sentido original, é uma disciplina estritamente teórica. Não tem prática, não tem psicoterapia. Né? Mas hoje, com uma certa impropriedade, se reúne sob o nome de psicologia uma diversa variedade de conhecimentos que servem, que auxiliam as chamadas terapias psicológicas. Na psicoterapia há uma parte ética ou moral, uma parte médica, uma parte psicológica, uma parte lógica ou dialética, etc. E bem, um psicólogo é, antes de tudo, um profissional que dispõe de uma série de técnicas de avaliação e intervenção para tratar principalmente aos transtornos mentais, que muitas vezes tem que ver com uma complexão corporal do indivíduo, né? Ou muitas vezes surgiram por alguma disposição genética, etc.
No entanto, por detrás de certos desequilíbrios, sempre pode haver algum problema de ordem existencial, por assim dizer, um problema de ordem ética, moral, ou problemas que tais, né? São diversos níveis que trata a psicoterapia. E nomear isso de psicologia, de ciência psicológica, é uma certa impropriedade. Não é o sentido mais próprio da palavra psicologia, certo? E aqui eu não estou me digladiando contra isso, certo? Mas eu preciso esclarecer para entenderem mais precisamente o que direi daqui a pouco. E tudo isso implica uma dificuldade epistemológica que, ao meu ver, ainda não está bem definida, né? Mas, apesar disso, nós vamos usar aqui nessa exposição o nome psicologia, muitas vezes, desse modo um pouco impróprio, certo? E, aliás, um pequeno parêntese. Por isso mesmo, de haver diversos níveis, é importante para quem precisa de um psicólogo, ou conhece alguém que precisa, procurar um psicólogo que tenha retidão moral, porque isso lhe garante uma avaliação e uma intervenção despojada de materialismo, imanetismo, cientificismo, libertinismo, ateísmo ou qualquer coisa que o valha, né? Isso vale para a psiquiatria também, né? Na verdade, a psiquiatria é parte da medicina, isto é, está para a cura do corpo. Mas não raro os psiquiatras precisam fazer certas recomendações que não são propriamente da medicina, a não ser per accidens, né, acidentalmente. E isso também requer uma retidão moral. Mas, voltando, uma vez entendido isso, uma vez que se entende que há diversos níveis, fica fácil compreender que a psicologia como ciência não surgiu no século XIX, como dizem os acadêmicos por aí, né? O que surgiu no século XIX foi um certo movimento que é parte dessa nova psicologia, a psicologia moderna, e que compreende um ou alguns dos níveis que foram incorporados à psicoterapia, né? Dos níveis que eu acabei de falar, né? Na psicologia que surgiu no século XIX, o nível em que há mais contribuições para essa nova psicologia é o nível médico, né? Neste movimento que culminou nas correntes de psicologia contemporâneas, há algumas boas descobertas, especialmente nas correntes cognitivo-comportamentais, né? Mas tudo isso sempre se mistura com uma vertigem da filosofia moderna, né? Inclusive nessas mesmas correntes cognitivo-comportamentais. Por exemplo, Albert Ellis, que é um dos fundadores da psicologia cognitivo-comportamental, embora tenha elaborado algumas coisas realmente úteis, né, no âmbito prático, era um sujeito que, entre outras coisas, defendia que certos desvios sexuais poderiam fazer parte da vida saudável ou mesmo contribuir para que a vida saudável se estabelecesse, né? Era um defensor de um certo libertinismo, né? E todos eles têm essa índole, né? Uns são amorais, uns são anticatólicos por um lado, pelo lado moral, outros pelo lado liberal, do humanismo ateu, e tudo isso, né? Aliás, uma observação. Eu não estou dizendo que psicólogos que utilizam certas técnicas de uma logoterapia ou de uma terapia cognitivo-comportamental necessariamente tomam parte dos erros de cada uma delas, né? De cada erro de cada uma delas. Não, longe disso, certo? Eu não estou falando das partes técnicas, práticas, pelo menos não de todas elas, né? Porque frequentemente podem ser separadas e utilizadas sob outro ponto de vista antropológico, né? Principalmente as práticas das vertentes mais pragmáticas, né? O meu ponto é que os fundadores da psicologia moderna, incluindo os fundadores da terapia cognitivo-comportamental e o fundador da logoterapia, que à primeira vista podem parecer neutros, têm essa índole irreconciliável com a doutrina católica no núcleo do pensamento
deles, né? O núcleo do seu pensamento. Comentário aqui. Hoje em dia, muitos dizem que a psicologia praticamente foi fundada ali no século XIX, eu acho, né? Com o fundador da psicologia científica, se não me engano. E, no entanto, por exemplo, hoje a gente tem os autores aí católicos, como Martin Echavarria, que você mencionou, que mostram que a psicologia vem desde antes, né? Por que eles dizem que foi fundada no século XIX por esses que tratam a psicologia desse sentido mais, talvez, cientificista, né? É justamente o que eu acabei de dizer, né? Na psicoterapia existem diversos níveis, né? Um psicólogo tem conhecimentos, ou pelo menos deveria ter, da ética ou da moral, da própria psicologia, no sentido mais clássico do termo, e certos conhecimentos médicos, né? Certos critérios e ferramentas de avaliação diagnósticas e ferramentas de intervenção prática. Os modernos reduzem a psicologia a esse último nível, né? E os maiores desenvolvimentos nesse último nível começaram no século XIX, né? Ainda que sempre sob uma ótica cientificista ou positivista. E eles reduzem a esse último nível, por isso eles dizem que a coisa foi fundada no século XIX, né? Mas eles ignoram que eles mesmos, nas terapias deles, alcançam níveis éticos, morais, filosóficos, que é coisa que não se criou no século XIX, né? É sempre o espírito positivista de negar tudo o que veio antes e de uma maneira dissimulada, né? Porque isso já é uma postura filosófica. Então, como eu havia dizendo, não há problema em utilizar ideias práticas elaboradas recentemente, desde que não contradigam a antropologia verdadeira, que é a de Santo Tomás, né? E é preciso ter uma boa formação para ter esse discernimento, porque todas essas contribuições de ideias práticas são coisas acidentais nas doutrinas desses psicólogos modernos, né? O núcleo o núcleo do pensamento deles é irreconciliável com Santo Tomás. E fique aqui assinalado que a técnica é só um acessório, um meio, e se utiliza quando a prudência o indica em vista do fim, do verdadeiro fim último do homem, que é Deus. Bem, como eu vinha dizendo, a psicologia como ciência, isso até está incluído na pergunta que eu acabei de responder, né? A psicologia como ciência não surgiu no século XIX. A afirmação que tem surgido é resultado de uma incompreensão do que seja ciência, é resultado da visão positivista da ciência e é principalmente resultado de um espírito ilustrado que pretende apagar as coisas antigas, né? Nesse caso, jogar fora milênios de estudo sobre a alma humana, sobre os meios de que o homem pode utilizar-se para se aperfeiçoar, etc. Então, como eu disse na resposta à pergunta, né? O que hoje se chama psicologia, pelo menos em boa parte desses níveis epistemológicos que mencionamos, é coisa do começo do mundo, né? E para sustentar o que digo, eu vou ler aqui, certo? Um autor absolutamente insuspeito, o neopsicanalista Erich Fromm, que não só era psicanalista, mas era um socialista, um humanista ateu e era envolvido de corpo e alma com tudo isso, né? Tudo que não presta. Mas com honestidade ele reconhecia certas coisas que são escondidas pelos seus amigos. Então, bem, disse Erich Fromm num livro chamado Psicologia para Não Psicólogos, abre aspas, geralmente se considera que a psicologia é uma ciência relativamente moderna, e isto porque o termo entrou em uso geral somente nos últimos 100, 150 anos. Fromm morreu em 1980, certo? Mas se esquece que houve uma psicologia pré-moderna, a qual durou mais ou menos desde 500 a.C. até o século XVII, mas que não se chamava psicologia e sim ética, ou com maior frequência ainda, filosofia, mesmo que se tratasse justamente de psicologia.
Isso é uma coisa que os acadêmicos por aí até dizem, né? Mas eles dizem num sentido pejorativo. Né? A palavra filosofia é dita num sentido pejorativo. Se a coisa estava na filosofia, então, segundo eles, não era ciência. E, então não tem valor que a tal ciência deles tem. Né? Continuando. Quais eram a substância e os fins de tal psicologia pré-moderna? A resposta pode ser assim sintetizada. Era o conhecimento da psique humana, que tinha como meta o melhoramento do homem. Ela tinha, portanto, um propósito moral, poderia dizer que inclusive religioso e espiritual. Fecha aspas. Esse Erich Fromm, apesar de essencialmente do pensamento dele ser essencialmente mal, era um sujeito inteligente e que tinha uma certa honestidade. Né? Ele tinha realmente alguns acertos. Então, bem, a procura do conhecimento da alma humana com a finalidade do melhoramento do homem já estava em Sócrates, já estava na Grécia Antiga. Né? Sócrates é um bom exemplo porque talvez o que mais se nota em sua filosofia é o fato de ter se apartado um pouquinho do objeto dos filósofos naturalistas e virado os olhos para o próprio homem, né? Para o aperfeiçoamento do caráter humano, para as virtudes, para os fins do homem, para a cura da alma, para o bem viver, etc. E a coisa continuou a Platão, né? A desenvolver-se em Platão. Né? Mas coube a Aristóteles elevar a psicologia, a ética, neste período, ao ponto mais alto, certo? Aliás, vale lembrar que nós estamos aqui ainda no âmbito da razão natural. A ética, ao contrário do que se poderia dizer kantianamente, por exemplo, não está separada das tendências naturais, sobretudo do apetite de felicidade. A ética não é uma violência contra a natureza humana, como poderiam dizer, por exemplo, os adeptos da psicologia profunda, né, que invertem as coisas, que destronizam a razão. Né. A finalidade da ética aristotélica era fazer com que o homem operasse segundo a virtude para alcançar a bios theoretikos, né, a vida contemplativa. E quanto a isso, com efeito, diz o professor Martim Echevarria, abre aspas, em suas éticas, Aristóteles desenvolve com amplitude e profundidade quase todos os temas que interessam ao desenvolvimento da personalidade, firmando definitivamente as bases do estudo do caráter, o sentido da vida, o fim último, o caráter em seu crescimento positivo, virtudes, ou em suas deformações, vícios, os estados intermediários entre ambos, continência e incontinência, e os excessos em ambas as direções, bestialidades e paixões patológicas de um lado, virtudes heróicas de outro. As relações interpessoais, a amizade, a plenitude da vida, o prazer e a felicidade, a educação do caráter, etc. Fecha aspas. Então, se percebe que os temas que estão aí, né, coincidem com muitos temas que foram tratados na psicologia moderna como se fossem novidades. Né? O sentido da vida, por exemplo, foi tratado por Viktor Frankl. As virtudes por Martin Seligman, etc. Só que esses modernos o fazem reinterpretando a coisa a partir de premissas diferentes, né? Principalmente a partir do humanismo ateu. Por exemplo, para Aristóteles, o fim último do homem está dado, contemplar a Deus e ver a Deus por essência. Para Viktor Frankl, que era um heideggeriano existencialista, o fim último não está dado. O que existe são fins últimos, como que particulares, né? Ainda que não sejam escolhidos por cada um. Isso é contrário à reta razão. Né? Bem, mas o ponto mais alto da psicologia, da ética, ademais da doutrina de Santo Tomás, é a doutrina de padres como João Cassiano, Evagrio Pôntico, São Gregório Magno, etc. E aqui já se tinha a luz de Nosso Senhor, né? Agora sim falamos de revelação. Aqui já se tinha a norma perfeita das virtudes, que é Nosso Senhor Jesus Cristo.
e está conforme o que diz São Paulo na Epístola aos Hebreus. Convinha que tivéssemos um tal pontífice santo, inocente, imaculado, segregado dos pecadores e elevado acima dos céus, né? Então, para a psicologia, para a ética, desses padres, a norma, o modelo de virtude, de bem viver, é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os padres, esses padres levaram ao ponto mais alto os pensamentos sobre as virtudes e os vícios, né? E depois, mais para frente, veio Santo Tomás, o grandioso doutor da Igreja, que é a norma para o estudo da filosofia e da teologia. Também não podemos deixar de mencionar São João da Cruz, o reformador do Carmelo, que tinha uma acuidade psicológica encantadora, né? Cada texto dele sobre a noite escura da alma carrega descrições psicológicas insuperáveis, certo? Então, essa é a psicologia, a ética, o conhecimento sobre como o homem pode desenvolver-se, como o caráter se desenvolve no sentido positivo, as virtudes, ou se deforma, né, com os vícios. Tudo isso é o conhecimento tradicional a respeito desse assunto, né? Tudo isso é o conhecimento natural que rompeu-se com a filosofia moderna, né? E agora eu vou dando saltos, né? Pois bem, veio a ruptura, veio a oposição entre a razão e fé, a separação entre razão e experiência, a oposição entre moral e psicologia, veio Descartes, veio Christian Wolff, veio Kant, Nietzsche e Quejanos, e dando um salto muito grande, tudo isso desembocou na psicologia moderna, né? Que costuma-se dizer começou com Wundt, que era outro autor de doutrina estranhíssima, né? Mas aí que foi o princípio de todas essas correntes: psicanálise, psicologia individual, psicologia analítica, behaviorismo, cognitivismo, logoterapia, etc. Aqui eu tratarei principalmente de dois autores. O primeiro é Freud, porque é o autor de maior influência na cultura contemporânea, fundador da psicanálise. O segundo é Frankl, fundador da logoterapia, porque é um autor que tem uma aparência que pode iludir à primeira vista, né? À primeira vista, para os desavisados, pode parecer compatível com uma boa antropologia, uma antropologia realista de Santo Tomás. Mas, na realidade, desde o ponto de vista católico, é impossível estar de acordo com a maioria das ideias mais fundamentais desse autor. E é o que veremos adiante. Bem, vamos começar com Freud. Sigmund Freud. Em primeiro lugar, penso que é preciso assinalar que Freud era um sujeito patentemente desonesto. Isso se confirma por confissão dele próprio, né? Por exemplo, disse Freud, abre aspas, minha observação de que os psicanalistas de um futuro hipotético não podem ser sacerdotes não soa muito tolerante, admito-o, mas pense no fato de um futuro remoto. No momento caem bem até os médicos, por que não os sacerdotes? Naturalmente podemos servir-nos do direito humano à incoerência, seguir um pouco do caminho com a análise, depois parar e ir regularmente à igreja aos domingos, como por exemplo fazia Charles Darwin. Fecha aspas. Então veja, ele mesmo assinala que usa de uma incoerência estrategicamente, né? Em verdade, nenhum sacerdote, nem católico nenhum pode ser psicanalista, porque o freudismo é contrário à fé nos princípios, né? É ali contra a fé. E Freud certamente está de acordo com isso, né? Mas por que o freudismo é contrário à fé nos princípios? Em primeiro lugar, é preciso novamente assinalar que Freud ultrapassava por muito os limites que ele dizia não ultrapassar, né?
dissimuladamente, ele travestia suas posições de ciência experimental, né, por assim dizer. Mas, na verdade, formulou uma doutrina que alcança a vida humana em sua última profundidade, né? Alcança a filosofia, alcança a religião, inclusive reinterpretando a religião a partir de uma clave nietzschiana, né, e evolucionista. Vejam esse trecho do livro Totem e Tabu, de Freud, de 1912. Abre aspas. Os dois temas principais que dão nome a este pequeno livro, o Totem e o Tabu, não estão tratados de maneira igual. A análise do tabu se apresenta como um ensaio de solução acabado e certo, que esgota o problema. A indagação sobre o totemismo, por sua vez, se limita a declarar aquilo que a abordagem psicanalítica é capaz de aportar no momento, a fim de esclarecer os problemas relativos ao totem. Essa diferença se deve ao fato de que o tabu segue existindo entre nós. Ainda que expresso de uma forma negativa e dirigido a conteúdos diferentes, não é outra coisa, por sua natureza psicológica, que o imperativo categórico de Kant, que opera de uma maneira compulsiva e desautoriza qualquer motivação consciente. O totemismo, por sua vez, é uma instituição religiosa e social alheia ao nosso sentido atual e que, na realidade, caducou há muito tempo e foi substituída por novas formas. Então, esse totem, a ele, significa religiosidade. Já fechei aspas ali. Né? Esse totem para ele significa religiosidade. Totem é uma espécie de estátua primitiva que significaria o pai. Diz ele que a origem da religião está numa horda primitiva de homens que mataram seu pai para ficar com todas as mulheres dele e que celebraram esse assassinato realizando um banquete, chamado por ele banquete totêmico. Né? Para Freud, a religiosidade é a comemoração do assassinato levado a cabo por esses homens primitivos. Né? Com isso, ele quer substituir a doutrina do pecado original. Este pecado original, entre aspas, constitui a vida destes homens primitivos e constitui a vida individual. Né? Isso para Freud vale para toda a religiosidade. Né? É uma explicação universal para ele. Né? E para cada religião a coisa se aplica de uma maneira diferente. Mas como isso se aplicaria ao cristianismo? O cristianismo, para Freud, comemora o tal pecado original, né? Que, segundo ele, é matar a Deus e se colocar no lugar de Deus. A figura do pai morto pelos homens primitivos representa a Deus. Cristo, segundo Freud, matou a Deus e se pôs no lugar de Deus. E a Eucaristia é a celebração deste assassinato representado em Cristo. Né? Vejam que coisa diabólica. Né? Inclusive ele diz que o cristianismo é superior ao judaísmo porque o cristianismo é a religião que não sente culpa por ter matado o pai, né? Diz ele. É diabólico, né? E lê-se mais à frente no mesmo livro, Totem e Tabu, né? Abre aspas. Não pode haver dúvida de que no mito cristão o pecado original foi um pecado cometido contra o Deus Pai. E, entretanto, Cristo redimiu a humanidade do peso do pecado original pelo sacrifício da própria vida, somos levados a concluir que o pecado foi um homicídio. A lei de Talião, que se acha tão profundamente enraizada nos sentidos humanos, estabelece que um homicídio só pode ser expiado pelo sacrifício de outra vida. O auto-sacrifício aponta para a culpa sanguínea. Se este sacrifício de uma vida ocasionou uma expiação para com Deus Pai, o crime a ser expiado só pode ter sido o homicídio do Pai. E mais para frente, na doutrina cristã, assim, a humanidade estava reconhecendo da maneira mais indisfarçada o ato primeiro culpado.
uma vez que encontraram a mais plena expiação para ele no sacrifício desse Filho único. Fecha aspas. Então, ele inverte a religião católica, como se pode ver, utilizando essa hermenêutica esquisita dos textos da Sagrada Escritura e utilizando uma mistura de claves evolucionistas, nietzschianas e essa coisa da lei de Italião, etc. Para ele, Nosso Senhor seria uma espécie de super-homem nietzschiano, que se autoafirma às custas dos outros e, sobretudo, às custas do próprio Pai, porque o mata e se coloca no lugar dele. Então, Freud era, de fato, um sujeito diabólico. E a psicanálise freudiana serviria justamente para o mesmo fim de fazer com que o homem se tornasse uma espécie de super-homem nietzschiano. Rebelasse contra o pai e, ao mesmo tempo, o amasse, entre aspas. Para entender isso melhor, eu quero citar um trecho de um padre chamado Ignacio Andereghi. Não é um padre tradicionalista, certo? Mas é um filósofo para se levar em consideração e que se dedica especialmente à psicologia. Ele é um bom filósofo. Bem, abre aspas. O método psicanalítico, que consiste em coisas como a elaboração de uma rebelião contra o pai, ao mesmo tempo em que se ama este pai, é uma espécie de disposição para alcançar o que se realiza perfeitamente no Cristo. O Cristo inventado por Freud, não o verdadeiro. Que não é outra coisa senão o super-homem de Nietzsche. Em outras palavras, é uma espécie de disposição para captar o sentido profundo da Eucaristia, como Freud a vê, e a Eucaristia para Freud não é outra coisa que não a celebração daquele pecado original que ele descreveu, isto é, a assimilação consciente do tal pecado original, deixando de lado o sentimento de culpa. Mais precisamente ainda, Freud quer substituir a confissão pela psicanálise e os sacerdotes pelos psicanalistas. Assim como a confissão prepara para a Eucaristia, a psicanálise prepara para o homicídio de Deus e a autocelebração orgulhosa do homem. É quase um falso sacramento. Um falso sacramento que quer introduzir uma mística, entre aspas, diabólica, em vez da verdadeira mística que é a Eucaristia, a contemplação de Cristo. Esta mística diabólica produz, ao mesmo tempo, a rebelião contra Deus, a autoafirmação do homem e a autodissolução do homem, pois a rebelião contra Deus não é outra coisa senão a autodestruição. Fecha aspas. Pois bem, a doutrina de Freud é uma espécie de antissacerdócio, e antissacerdócio ascético, sobretudo. O super-homem de Nietzsche é o antissacerdote ascético. O perfeito avesso do sacerdote, humilde e recolhido. Confia sobretudo na providência de Nosso Senhor. No vazio do coração quanto às coisas desse mundo. E bem, não é preciso ir muito além dos princípios mais elementares para demonstrar a mais absoluta incompatibilidade entre o freudismo e o catolicismo. Isso é coisa sabida por quase todos. É coisa sabida, pelo menos superficialmente, por quase todos. E é interessante, né, Juan, que além dessa influência notável do Freud na área da psicologia, né, com a criação da psicanálise, o freudismo também é extremamente influente na área da propaganda, né? Já até foi tratado aqui em outros podcasts. E isso, na verdade, tece influência na sociedade inteira, né? O freudismo não é só uma questão psicológica. Eu acho que hoje em dia nós podemos dizer que vivemos numa sociedade freudiana. Né? Você acha disso? Sim. É um dos grandes... É uma das grandes correntes que constitui o clima cultural de hoje, né? Eu penso que é tão importante, de uma maneira negativa, como o malthusianismo, a escola de Frankfurt, etc. Pois bem, mas existe um outro autor que parece para os desavisados,
conciliável com a doutrina de Santo Tomás. E, no entanto, não é. Muito pelo contrário. Este autor é um certo Viktor Emil Frankl. Claro, esse autor é muito superior a Freud, porque ele não vê o homem pelo que tem de mais inferior. E também tem um papel, tem o mérito de assinalar a responsabilidade humana e seu papel importante na vida psíquica, né? No entanto, as ideias mais fundamentais desse autor se apartam grandemente da boa doutrina, que é a doutrina tomista. É um autor mais sofisticado, né, que precisamos tratar com mais elaboração filosófica, mas no fim das contas não difere essencialmente do resto da psicologia moderna. Bem, Viktor Frankl participava de uma certa escola de psicólogos vienenses que eram apartados da psicanálise, né? E Frankl teve por mestre um católico chamado Rudolf Allers. Esse Rudolf Allers, assim, era católico mesmo, né? E era um bom, fez coisas boas, né? Tem boas contribuições, mas ele era eclético, né? O que Frankl herdou dele foi, sobretudo, a doutrina de Max Scheler, né? A coisa da axiologia schleriana, né? Pois bem, Frankl, junto com Rudolf Allers e outros, insistiam na importância e na fundamentação antropológica da psicoterapia. Nesse sentido, Frankl é muito mais honesto que Freud, porque não procura esconder suas intenções, né? Nem esconde a filosofia em que sustenta os seus ensinamentos, né? E até existem, num nível muito elementar, muito periférico, né, aspectos positivos no pensamento de Viktor Frankl, né? Principalmente se você reinterpretar sobre outras premissas, né? Mas é coisa muito acidental, né? A filosofia de Frankl é uma má filosofia, né? Porque sua atitude fundamental é uma confluência do existencialismo e da filosofia de Kant, né? E bem, a primeira incompatibilidade da antropologia de Viktor Frankl com respeito à nossa é sua postura contrária à doutrina da matéria e da forma, de Aristóteles e de Santo Tomás, né? Frankl trata de uma certa ontologia pluridimensional que compreende o homem em 3 níveis: biológico, psicológico e espiritual. Isso não corresponde à tripartição no sentido que fala São Paulo, certo? Nisso ele é caudatário de Nicolai Hartmann e diz, ao contrário do que diria Santo Tomás, que falar de alma e corpo não é falar do homem como unidade, certo? Vamos ver ele mesmo falando, abre aspas. Não afirmamos de modo algum que o homem esteja composto de corpo, alma e espírito. Tudo está unificado, mas só o espiritual garante o uno. De onde procede essa variedade na unidade do homem? De onde vem a estrutura humana estratificada, a estrutura escalonada do homem? Não de estar composto de corpo, alma e espírito, mas do diálogo que sustenta o espiritual com o corporal e o psíquico. O homem, como espírito, está sempre adotando uma postura ante si mesmo enquanto corpo e alma. O homem, como espírito, se enfrenta sempre consigo mesmo enquanto corpo e alma. O que ele tem frente a si mesmo é o corpo e a alma. E o que ele é frente ao corpo e à alma é o espírito. Fecha aspas. Você percebe que aí, antes de tudo, há a confusão habitual da filosofia moderna, né? A unidade da pessoa humana se dá por causa do antagonismo entre o espírito de um lado e o corpo e a alma de outro. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso é parte de um uno. Em todo caso, confusão à parte, a incompatibilidade com a doutrina tomista é patente, né? Ele não acredita numa unidade substancial entre corpo e alma, não acredita que são co-princípios. Mas há coisas mais graves. A segunda incompatibilidade, das que mencionarei aqui, entre Viktor Frankl e a boa doutrina católica e tomista, é sua postura apofatista diante do conhecimento de Deus, né?
uma espécie de agnosticismo filosófico. Para Frankl, é impossível conhecer a Deus positivamente através da razão. Isso é até contra a fé, né? Contra a definição do Vaticano I. Mas, por outro lado, ele apresenta uma certa, o que ele chama, né, de definição operacional de Deus. E o professor Martin Echevarria comenta essa definição, né? Abre aspas. Segundo Frankl, o problema essencial da vida humana é religioso, mas isso não quer dizer que seja confessional, entre aspas. Frankl apresenta o que ele chama de definição operacional de Deus. É a definição, o interlocutor de nossos solilóquios mais íntimos. Essa é a tal definição operacional de Deus. Para alguns, este interlocutor é Deus. Outros tomam a si próprios como este interlocutor. Para outros, este interlocutor é o nada. O ateísmo, com efeito, não seria outra coisa senão uma forma radical de teologia negativa, né? Entre aspas. Frankl considera religiosa a qualquer uma dessas três pessoas, né? Tanto que acredita em Deus como o que tem a si mesmo como interlocutor, é tanto o ateu que dialoga com nada, né? Ele considera religiosa a qualquer uma dessas três, desde que seja sincera consigo mesmo. Por esse motivo também, Frankl pensa numa passagem das religiões institucionais à religiosidade individual. Cada um encontrará a linguagem mais apropriada para expressar a sua própria intimidade transcendental. Para Frankl, a religião não é mais do que um sistema de símbolos que expressam a experiência profunda do que ele chama de inconsciente transcendental, no sentido mais kantiano do que metafísico dessa palavra. Na religião institucional, estes símbolos seriam endurecidos e os tornaria impróprios para a expressão da religiosidade pessoal. Fecha aspas. Então, assim, Viktor Frankl usa uma série de termos nas obras dele, sobretudo se você não lê com maior profundidade, usa uma série de termos que à primeira vista parecem corresponder a certas coisas da antropologia cristã, né? Mas tudo isso é apenas uma correspondência material, porque ele usa esses termos em outros sentidos, em sentidos antes de tudo imanetistas. E a transcendência de que ele tanto fala, ele não fala no sentido mais próprio da palavra. E para ilustrar, vejam um extrato de um atendimento de Viktor Frankl. A referência é o livro A Vontade de Sentido, página 116. Para contextualizar, este paciente está atormentado pelas dúvidas a respeito do sentido da vida e diz que para se ajudar, escuta Bach, Mozart, etc., que, segundo ele, foram homens profundamente religiosos. Ele diz que gosta de pensar que homens como estes tiveram a convicção de que existe um sentido profundo para a existência humana. E Viktor Frankl comenta com esse paciente, abre aspas, será que não é mesmo a missão dos grandes líderes em religião, em ética, fazer a ponte entre, de um lado, valores e sentidos, e do outro, o homem? Ora, ao homem é dada a chance de receber das mãos de um grande gênio da humanidade, seja ele Moisés ou Jesus, Maomé ou Buda, ao homem é dada a chance de receber deles aquilo que, a cada momento, ele não pode obter por si mesmo. Mais para frente. Na busca por um sentido último do ser, diz Frankl, o homem depende muito mais de sua esfera emocional do que meramente de suas fontes intelectuais. E mais para frente, diz Frankl, eu diria que você não deveria basear-se apenas naqueles grandes espíritos que encontraram sentido, mas acho que você também deveria voltar-se àqueles que o procuraram em vão. Você poderia estudar os escritos daqueles filósofos que, como os existencialistas franceses Jean-Paul Sartre e o tardio Albert Camus,
sofreram as mesmas dúvidas que você enfrenta, mas as transformaram em filosofia, ainda que nihilista. Assim você vai colocar os seus problemas em um nível acadêmico, impondo uma distância entre você e eles. E mais para frente continua. Mais do que interpretar o seu problema em termos de um sintoma, você aprenderá a entendê-lo como um aspecto essencial da condição humana. Fecha aspas. Então, é um gato por lebre. Esse autor é de uma doutrina abominável. Aqui fica patente que ele não quer significar o que alguns dizem que ele significa. Mas é vendido por aí como uma alternativa a Freud, né? E não é, embora não seja tão ruim quanto ele, né? Embora tenha alguns acertos nas partes mais práticas. E o professor Martinho Echavarria remata definitivamente a doutrina de Frankl. Ele diz que a chave para a compreensão de Frankl é a herança da filosofia alemã que veio depois de Kant. A aplicação das categorias para eles só se pode fazer quanto ao mundo físico. Para eles, Deus e a alma são impossíveis de conceptualizar. E Frankl rejeita a metafísica e a psicologia antiga, né? Ele rechaça o ilemorfismo, rechaça os preâmbula fidei, etc. Isso é irreconciliável com Santo Tomás e com a fé católica. Misturar essas coisas com a antropologia católica só pode levar à confusão, né? A incompreensões, no mínimo. Para Santo Tomás, o homem tem uma capacidade para a metafísica. Né? O intelecto pode ascender das coisas inferiores para as superiores. Isto é, pode ascender das criaturas a Deus. E ainda atribuir a Deus certas coisas que se encontram por participação nas criaturas. Né? E isso não é elaborar um conceito humano de Deus, como diz Frankl. Né? Frankl diz que uma prova da existência de Deus seria como que uma blasfêmia, porque seria um conceito humano de Deus. É realmente um autor que tem uma doutrina abominável. E vejam como o professor Echavarria remata de vez esse agnosticismo e essa história de definição operacional. Abre aspas. Porque se pode conhecer naturalmente a Deus, pode-se falar sobrenaturalmente com ele através da oração. O conhecimento de Deus é um dos preâmbula fidei, preâmbulos da fé. Se se parte da negação do conhecimento natural de Deus, depois não se sabe a quem se fala e termina-se por não falar com ninguém. Se se parte da negação do conhecimento natural de Deus, depois não se sabe a quem se fala e termina-se por não falar com ninguém. Belo remate contra essa coisa da definição operacional de Deus e contra o agnosticismo filosófico. Pois bem, então eu termino por aqui. Certo? Tem alguma coisa para falar, Guilherme? Bastante interessante a exposição. Aí, eu gostaria só de pedir que você recomendasse aí algumas obras, alguns autores para os ouvintes que têm interesse aí no assunto, por favor. A referência principal é sempre Martinho Echavarria, né? E tem uma obra bastante completa. Tem toda uma sistematização da psicologia prática. Né? Quanto à ética, eu diria as obras dos padres gregos, Evagrio Pôntico, João Cassiano, também a obra de São Gregório Magno. Os que são psicólogos ou pretendem ser, aprender, se connaturalizar uma doutrina dos vícios capitais, conhecer as virtudes, se especializar nas virtudes, tudo isso. Também quanto à ética, tem um livro que foi publicado recentemente, do padre Calderón, né? Agora eu esqueci o nome. El hombre imagen de Dios, creio eu. Assim, são referências, né? Mas, assim, eu penso que
antes de chegar nessas coisas é preciso começar antes pela filosofia, né? E a referência principal, principalmente aqui para nós, é o professor Carlos Nogueira, né? E o curso dele, a Escola Tomista. Então, é isso que se deve começar por aí e mais para frente começar a ler esses autores de que eu falei, né? Pois bem, muito bom. Vamos colocar também algumas referências aí nos comentários. Gostaria de agradecer ao Juan e dizer ao ouvinte também que o Juan, como eu falei, né, como ele disse também, é psicólogo e atende aí pacientes online. Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para o site do Juan, para quem tiver interesse pelo serviço ou talvez por conversar com ele alguma coisa, enfim. Aí vai estar aí na descrição do vídeo. Pois bem, Juan, muito obrigado. Foi muito interessante aí essa contraposição entre a filosofia moderna e a boa ética, né? A ética católica, a ética tomista, psicologia tomista, né? Como se diz muito hoje em dia. E fica aí o convite para futuras ocasiões aí, para tratarmos de outros assuntos análogos, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado por essa oportunidade. Me desculpem aí qualquer coisa e estou à vossa disposição. Até a próxima. Próxima, Salve Maria. Salve Maria.